Vamos lá, segundo ano, trabalhando o capítulo 14, exercícios contextualizados. Lembrando que os exercícios conceituais estão no Classroom, tá? Vocês podem assistir a hora que vocês quiserem. Então, tanto do capítulo 13 como do capítulo 14, os conceituais estão lá. Aqui vocês vão sempre assistir os contextualizados. Exercício 6. Nós temos, dispomos, é um exercício de FATEC, tá? Dispomos de 10 produtos para montagem de cestas básicas. O número de cestas que podemos formar com 6 desses produtos, de modo que determinado produto seja sempre incluído. Gente, são 10 produtos, eu preciso escolher 6. Porém, um vai ser sempre incluído. Se um vai ser sempre incluído, ele já está fora. Então, eu vou fazer combinação de 9 produtos e já não são mais 6, são 5. Isso vai ficar 9 fatorial. Lembrando da minha regrinha, da fórmula 9 menos 5, 4, sobre 5 fatorial. Eu faço a diferença e esse também fatorial. 9, 8, 7, 6, 5 fatorial. 4 fatorial vou resolver. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aqui o 5 fatorial que é para poder cortar. 3 vezes 2 já corto com 6. 8 dividido por 4, 2. Eu vou ter 2 que multiplica 9, 18. 18 vezes 7, 126. 126, alternativa C. Exercício 7. No exercício 7, um supermercado está selecionando entre 15 candidatos que se apresentaram, 3 para funcionários para desempenhar a função de caixa. De quantas maneiras pode ser feita essa escolha? Então, eu tenho uma combinação de 15 candidatos. Eu vou escolher 3. Então, eu vou ficar com 15 fatorial sobre 15 menos 3, 12 fatorial sobre 3 fatorial. 15, 14, 13, 12. Parei. Aqui 12 fatorial eu vou cortar. E 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. Dá para simplificar. 15 por 3 vai dar 5. 14 por 2 vai dar 7. Multiplicando vai dar 455, que é a alternativa E. Para vocês verem como o exercício não está difícil. Exercício 8. O jogo da Mega Sena consiste no sorteio de 6 números distintos, de 1 a 60. O apostador, depois de vários anos de análise, deduziu que no próximo sorteio, os 6 números sorteados estariam entre os 10 números que ele tinha escolhido. Sendo assim com a intenção de garantir seu prêmio na Sena, ele resolveu fazer todos os possíveis jogos com 6 números, dos 10 escolhidos. Quantos reais ele vai gastar, sabendo que cada jogo de 6 números custa R$2? Então vamos lá, ele vai fazer uma combinação de 10 números, 6 a 6. Isso vai ficar 10 fatorial, 10 menos 6, 4, sobre 6. Vou diminuir 10, 9, 8, 7, 6. 6 fatorial eu vou cortar. 4, 3, 2, 1. 4 vezes 2, 8. 9 dá para dividir, dá 3. Vai ficar 7 vezes 3, 21. 21 vezes 10 vai dar 210 cartões. Cada cartão custa R$2. Então, ele vai gastar R$420, que é a alternativa C. Vai gastar pouco, né, gente, para garantir. Isso se ele fechar em
10 números, tá? Tomem cuidado, que não é tão fácil assim. Suponha que nos Jogos Olímpicos de 2016, apenas um representante do Brasil fez parte do grupo de atletas que disputaram a final da prova de natação dos 100 metros livres. Considerando que de todos os 8 atletas, então eu tenho 8 atletas, tiveram a mesma chance de vencer o número de pódios diferentes que incluem o brasileiro vamos pensar, no pódio eu tenho ouro, prata e bronze. Então eu tenho 3 possibilidades. Porém, eu não vou fazer combinação de 8. Por quê? Porque o brasileiro já está lá. Então só 7. São 3 lugares? Não, são só 2, porque o outro, o brasileiro já pegou. Então são combinação de 7 atletas, 2 a 2, para 2 pódios. Mas o atleta brasileiro vai pegar prata, ouro ou bronze. Então, isso aqui ainda vezes a permutação de 3, tá? Porque pode ser prata, ouro ou bronze. Eu posso trocar a ordem. Então, isso vai ficar 7 fatorial sobre 7 menos 2, 5 fatorial sobre 2. Primeiro fazendo essa conta. Deixa eu já colocar aqui, vai. 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. Que é permutação de 3. Professora, tá bom, gente. Vezes 3 fatorial. Aqui. 7, 6, 5. Esse 5 eu cortei com esse 5. Aqui sobrou 2. Aqui eu tenho 3 vezes 2 vezes 1. Então, o que sobrou aqui? 7 vezes 6, 42. Dividido por 2, 21. Vezes 3 vezes 2 vezes 1, 6. Isso vai me dar 126 possibilidades, que é a alternativa D. Então, pessoal, só deixando bem claro aqui uma coisa. Quando a gente está trabalhando, que eu já estou tirando alguém, no caso aqui, eu já tirei o brasileiro, tá? Então, ele tem que sair tanto do pódio como do total. Só que ele não afirmou em que posição, tá? Existe uma posição. Então, eu preciso ver se vai ser prata, ouro ou bronze. Então, eu tenho que achar essa permutação de 3, que é esse 3 fatorial que apareceu. Então, esse 3 fatorial não tem nada a ver com a conta, com a fórmula de combinação, tá? São 2 contas à parte. Exercício 10. As frutas são alimentos que não podem faltar na nossa alimentação, pelas suas vitaminas e pela energia que nos fornecem. Vera consultou um nutricionista que lhe sugeriu uma dieta que incluísse a ingestão de 3 frutas diariamente, dentre as seguintes opções: abacaxi, banana, caqui, laranja, maçã, pera e uva. Suponha que Vera siga rigorosamente a sugestão do nutricionista, ingerindo 3 frutas por dia, sendo pelo menos 2 diferentes. Então, eu posso ter 2 frutas iguais, tá? Então, ela pode montar sua dieta diária com as opções diferentes de frutas recomendadas de quantas maneiras? Gente, eu tenho a combinação. O total de frutas são 7. 7 frutas combinadas 3 a 3, 3 diferentes. Então, vai ficar 7 fatorial, 7 menos 3, 4. E 3 fatorial. 7, 6, 5, 4. Cortei com 4. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Vai dar 6. Corto com 6. 7 vezes 5, 35. 35 maneiras de eu escolher frutas diferentes. E se forem iguais?
Aí eu só vou escolher 2 frutas, porque uma delas vai ser igual. Qual o total de possibilidades que eu tenho? 7, escolhi 7, escolhi 7, escolhi uma, sobraram 6. Então eu tenho mais 42 possibilidades. Então no total eu tenho 35 mais 42, 77 possibilidades, que é a alternativa D. E aí a gente vai para o exercício 11. No exercício 11, a gente tem uma família do interior composta por 10 pessoas, então eu tenho 10 pessoas, necessita fazer uma viagem de retorno à cidade de origem, após passar férias no litoral. A viagem será feita de ônibus no domingo e apenas 2 horários estão disponíveis. De quantas maneiras poderão viajar essas pessoas de forma que metade da família viaje em ônibus e a outra metade em outro? Então eu vou ter combinação de 10 pessoas, 5 a 5. Vezes. Primeiro eu vou escolher entre as 10. Depois, quantas sobraram? Sobraram 5. 5 a 5. Então eu tenho que fazer as 2 combinações. É claro que combinação 5 a 5 vai dar 1, tá? O resultado é 1 porque são iguais. Então basta eu fazer a combinação 10 fatorial. 10 menos 5, 5 sobre 5. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Cortou com 5 fatorial. E aqui eu tenho 5, que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Gente, fazendo a minha conta, vai dar 252, que é a alternativa B. Exercício 12. As pedras de um dominó usual são compostas por 2 quadrados, com 7 possíveis marcas, de 0 até 6. Então, no total, eu tenho 7 números possíveis. Quantas pedras terá um dominó se cada quadrado puder ter até 9 pontos? Então, gente, se vai ter até 9 pontos, eu vou poder trabalhar com quantos números? Esse exercício eu vou fazer um pouco diferente, não vou nem usar combinação. Eu vou pensar assim, vai ficar mais fácil para vocês. Eu tenho a pedra do dominó. Quantos números eu posso colocar aqui? Se eles forem diferentes, tá? Vamos pensar que eu estou trabalhando com 2 números diferentes. Então, aqui eu posso pôr de 0 a 9, eu posso pôr 10 números. E aqui? Aqui eu posso pôr 9. Não estou repetindo. Então, eu tenho quantas possibilidades? 90. Porém, essas 90 possibilidades, elas se dividem por 2, 45. Por quê? Porque se eu colocar aqui ou aqui, vai dar no mesmo. Então, cai pela metade as possibilidades. Outra coisa, eu falei que aqui não tem repetição. Não repetição. Mas tem a pedra 00, 11, 22, 33. Então, 00, 11, 22, 33, 44, 55, até 99. Ou seja, eu tenho mais 10 pedras. Então, eu tenho 45 mais 10. No total, 55 pedras. 55 pedras, alternativa C. Exercício 13. A tabela da Copa do Mundo de 2014 definiu as quantidades de jogos que foram realizados em cada uma das 12 cidades sede, informadas parcialmente a seguir. Aí me dá uma tabelinha bem comprida. Na primeira fase, houve 8 grupos com 4 seleções em cada um. Gente, primeira fase, 8 grupos, onde eu tinha combinação de
4 em cada um, devendo cada seleção enfrentar uma única vez todos os integrantes do grupo. Então, eu vou ter 8 vezes a combinação de 4, 2 a 2. Aqui, fazendo essa conta, se vocês acharem a combinação, como esse exercício é um pouquinho longo, façam a combinação de 4, 2 a 2, vocês vão chegar em 6. Isso vai dar, na primeira fase, 48 jogos. Continuando o que ele me fala. Na fase de oitavas de final, cada uma das 16 equipes jogou uma única vez. Gente, 16 equipes, mas uma jogou com a outra. Então, na realidade, eu tive 8 partidas. Nas quartas de final, vamos lá, o mesmo nas quartas de final, 8 equipes. Então, foram 4 jogos. Então, eu tenho 8, 4. Na semifinal, o que ele me fala? Depois disso, restaram ainda 4 jogos. Semifinais, disputa do terceiro lugar e final. Então, foram 2 semifinais, uma disputa de terceiro e uma final. Somando todos esses valores, eu vou ter um total de 64 jogos. Então, ao todo, foram jogados 64. Tá. Se vocês somarem toda a tabela, ele me deu que ele não sabe quantos jogos fez Belo Horizonte e nem São Paulo. A única coisa é que eles abrigaram o mesmo número de jogos. Então, se foi o mesmo número de jogos, somando tudo, eu vou ficar Belo Horizonte X, São Paulo X. Então, 2x, mais, somando as outras capitais, a gente vai ter um total de 50 e... Cadê que eu já fiz as contas? 52. Isso vai ser igual a 64, que foram 64 jogos. Então, 2x vai ser igual a 64 menos 52, 12. X vai ser igual a 6. Cada uma dessas capitais conseguiu realizar 6 jogos. Alternativa C. Exercício 14. A gente tem um painel de iluminação, possui 9 seções distintas e cada uma delas acende uma luz de cor vermelha ou azul. A cada segundo são acesas ao acaso 2 seções de uma mesma cor e uma terceira de outra cor, enquanto as 6 demais permanecem apagadas. Observe 4 diferentes possibilidades que ele me dá no meu exemplo. O tempo mínimo necessário para a ocorrência de todas as possibilidades distintas de iluminação do painel após seu acionamento é igual a x minutos e y segundos. Quais são os valores respectivos de x e de y? Primeira coisa, a gente tem no total 9 cores. Então, eu tenho a combinação de 9 cores, sendo que eu vou querer 2 vermelhas. Se eu tenho 2 vermelhas, sobram quantas? Se eram 9, eu tenho a possibilidade de completar com azul. Então, vão ser 7 azuis. Mas eu posso também ter a combinação de 9, sendo que eu vou pegar 2 azuis. Aí eu vou ter a possibilidade de quantas vermelhas? 7. Então, fazendo a minha conta, combinação de 9, 2 a 2, eu vou ter 9 fatorial sobre 7 fatorial, 2 fatorial. 9, 8, 7, 7 fatorial, 2, 7 corta, 9 vezes 8, 72, vezes 2, 36. Então, eu vou ter 36 vezes 7.
36 possibilidades vezes 7, nos dois, tá? Porque é a mesma quantidade. 36 vezes 7, eu vou ter 252 possibilidades. Somando, eu vou ter 504. Só que são 504 segundos. Eu não quero segundos. Eu quero em minutos e segundos. O que eu tenho que fazer? Dividir 504 dividido por 60. Para poder chegar no número que ele está pedindo em minutos e segundos. Vamos lá, gente. 8 vezes 0, 0 para 4, 4. 6 vezes 8, 48. 48 para 50, 2. Então, eu vou ter 8 minutos e 24 segundos. Ele me deu que um vale X e o outro vale Y. X são os minutos e Y são os segundos. X igual a Y é X igual a 8 e Y igual a 24, alternativa B. O Grêmio Estudantil do Colégio Alvorada é composto por 6 alunos e 8 alunas. Tá, são 6 homens e 8 mulheres. Na última reunião do Grêmio, decidiu se formar uma comissão de 3 rapazes e 5 moças para a organização das Olimpíadas do Colégio. De quantos modos diferentes podemos formar essa comissão? Gente, vamos lá. Eu tenho combinação de 6 homens, 3 a 3, vezes combinação de 8 mulheres, 5 a 5. Fazendo essa conta, eu vou ter 6 fatorial sobre 6 menos 3, 3, sobre 3, vezes 8 fatorial sobre 8 menos 5, 3, sobre 5. 6, 5, 4, 3. Corto com 3. E 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Então, meu primeiro valor vai ser 20, vezes, segundo valor, 8, 7, 6, 5. Cortei com 5 que tá aqui. E aqui eu vou ter 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. 7 vezes 8, 56. Tá aqui o meu valor. 20 vezes 56, 1120. Alternativa D. E lá vamos nós para o final de mais um capítulo.